I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Quem acompanha o canal viu o que aconteceu no último mês com a queda do canal, depois a desmonetização do canal e depois a desculpa, foi mal, tava doidão, o que acabou impactando diretamente a renda que vai ser a minha renda de dezembro. Então se você puder e obviamente quiser ajudar o canal, acessa www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Vai lá, colabora com o canal. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e hoje eu vou contar a história dos Thundercats e também algumas curiosidades. Os Thundercats foi um fenômeno e assim, uma das melhores aberturas de animação da história. Na minha opinião, a abertura dos Thundercats e dos Silverhawks, que por coincidência é feito pelo mesmo estúdio, são as melhores aberturas de uma animação da história. Thundercats teve 131 episódios, que não era fácil nos anos 80 e hoje é praticamente impossível, principalmente num desenho voltado para o público infantil. Ele conta a história de refugiados do planeta Thundera e só para dar uma pincelada na origem deles. Tudo começa com a guerra entre o planeta Thundera e o planeta Plandar, o lar dos mutantes. Com a iminente destruição do planeta Thundera, diversas naves fogem em busca de um novo lar. Quando essas naves estão saindo do planeta em direção ao terceiro mundo, as naves mutantes elas atacam e destroem todas, com exceção da nave onde estavam o Jaga, a Chitara, o Pantro, o Tigra, o Liquid, o Licat, o Snarf e o futuro Senhor dos Thundercats, o Lion. Os mutantes eles só não destruíram essa nave porque eles acreditavam, e com razão, que o olho de Thundera estava lá. E esse era o grande objetivo dos mutantes. Mas apesar de não ser destruída, a nave ela acabou danificada, causou um mau funcionamento em uma das câmaras de hibernação e no sistema de autopiloto da nave. E isso força o Jaga a pilotar a nave até que eles chegassem no destino. Essa jornada entre Thundera e o Terceiro Mundo durou 10 anos e acabou fazendo com que o Jaga morresse de velhice. Com um defeito na câmara de hibernação que levava o Lion, o corpo dele continuou envelhecendo durante essa jornada. Quando ele chegou no Terceiro Mundo, o Lion é uma criança de 13 anos mentalmente, só que já num corpo de um homem de 23. Foram feitos 65 episódios para a primeira temporada e foi lançado nos Estados Unidos em 1985 e passou até 1989. O desenho, na verdade, ele já estava pronto 2 anos antes da estreia, lá por 83 e 84. Por isso a primeira temporada tem tantos episódios. No Brasil, o desenho ele passou entre 86 e 90, porém dos 131 episódios só passaram 100. Então 31 episódios ficaram inéditos. Após os 65 primeiros episódios dessa primeira temporada, era para ter sido lançado um filme chamado Thundercats Ho! Mas por que esse filme não foi lançado? Acontece que mais ou menos na mesma época foram lançados os filmes, os longas de animação do Transformers e do G.I. Joe. O filme do Transformers foi um fracasso retumbante e fez com que eles repensassem essa estratégia de lançar um filme nos cinemas. Porque Transformers perdeu muito dinheiro. A Hasbro perdeu muito dinheiro com o filme do Transformers. Hoje ele é considerado um clássico, inclusive vai passar nos cinemas americanos agora para comemorar o aniversário de 35 anos do lançamento, mas é aquele negócio, virou um cult classic, mas na época do lançamento foi um fracasso estrondoso nos cinemas. E qual foi a solução encontrada? Eles pegaram o filme do Thundercats Ho!, editaram e transformaram em 5 episódios, que ficou conhecida como a segunda temporada. Inclusive foi vendida ali em VHS. Essa segunda temporada de 5 episódios, na verdade, então é o filme. E após essa edição, o filme nunca foi passado como ele tinha sido concebido. Obviamente fizeram cortes e outras coisas. Então, como o filme foi pensado, ele nunca passou. E se perdeu, na verdade. Depois disso, eles fizeram mais 3 temporadas, terceira, a quarta e a quinta, e elas variavam de 20 a 21 episódios por temporada. Um fato assim mais do que interessante é que os primeiros 65 episódios
todos passaram por um psicólogo, na verdade, por uma equipe de psicólogos que analisaram episódio por episódio. Por quê? O desenho, o marketing, na verdade, trabalhou primeiro na venda desse desenho atacando os pais, falando: olha esse desenho sensacional pro seu filho, ensina lição de moral, tem que colocar o teu filho para assistir esse desenho, sensacional, tem uma violência à família. Então o que eles fizeram foi contratar essa equipe de psicólogos e eles inclusive escreveram resenhas, relatórios sobre cada um dos 65 episódios. E quando eles iam vender para as emissoras americanas, então eles, sensacional esse desenho, ó, tá vendo aqui, ó, resenha, psicólogozinho, falou que é do caralho, sensacional, ensina a criança fica na frente da televisão, empolgada, ó, tudo de bom. Dá pra vender pra criança e vender pro pai dela. E dessa forma eles vendiam a coisa, mostrando o quanto era familiar, e que ao invés de ser danoso, o desenho era uma ótima ferramenta educacional. Uma puta sacada de mestre essa, meu. Sensacional. Quem assistiu a todos os episódios nota uma consistência e uma qualidade maior, principalmente nas histórias, nos 65 primeiros episódios da primeira e os 5 episódios da segunda temporada. Então, nesses 70 episódios que compõem essas duas primeiras temporadas, eles são os melhores no geral. Acontece que com o passar do tempo, os escritores começaram a ficar preguiçosos. Os roteiristas ficaram... Então eu vou dar um exemplo prático. A Espada Justiceira no começo, ela tinha poderes fixos. Ela tinha a visão além do alcance, aquele farol, né, aquele símbolo dos Thundercats que servia como um alarme de perigo para avisar os outros, e ela disparava feixe de energia. Ela também crescia, mas não crescia até virar uma espada de 5 metros. Ela crescia. Esses eram os poderes da Espada Justiceira. A partir da terceira temporada, os preguiçosos, os picaretas, os roteiristas começaram a avacalhar. Então, se a história precisasse que a Espada Justiceira virasse uma vara de salto para passar por um muro alto, por exemplo, ela transformava. O Lion voava com ela. No final da série, a espada apertava botão, atacava inimigo sozinho, tava fazendo um monte de coisa ridícula. E assim, foi o mais puro creme da preguiça e incompetência dos roteiristas. Acho inclusive que, se eles ainda estão vivos, devem estar trabalhando no Netflix. Uma outra curiosidade dos Thundercats é que, na verdade, quem destruiu o planeta Thundera foi o Jaga. O grande vilão de Thundera, muitos podem não lembrar, mas foi o Jaga. Ele pegou a espada de Plandar, que é como se fosse o outro lado da moeda, né? O yin e o yang da espada justiceira, resolveu destruir ela. O que ele fez? Jogou a espada de Plandar no vulcão. Quando a espada caiu na lava, no magma, ela ativou uma reação em cadeia que fez com que o planeta explodisse. O Jão do Jaga, ao invés de guardar a espada em um lugar seguro, deixa lá quietinha, num cofre, vai saber, de repente ela tem uma utilidade, resolveu destruir a jossa, jogando ela no vulcão e causou a destruição de Thundera. Então o verdadeiro vilão, o destruidor do planeta Thundera, não são os mutantes, é o Jaga. Aposto que você não sabia dessa. Outra coisa, muitos de vocês não sabem, mas o Snarf, ele tinha um nome. Ele se chamava Osbert. Só que ninguém chamava ele pelo nome. Todo mundo só chamava ele de Snarf. Uma curiosidade meio absurda é que entre 85 e 89, nos Estados Unidos, vários pais deram o nome de Chitara para as filhas. Então 81 meninas foram registradas como Chitara. Eu fico imaginando essas meninas pastando no colégio por causa desse nome. E lembrando que, anos 80, a zoeira era a zoeira Never Ends de verdade. Thundercats foi um marco na televisão. Vendeu brinquedo pra cacete. E obviamente, quando começa a diminuição da venda dos brinquedos, normalmente os desenhos acabam sendo cancelados. Porque o que move os desenhos dos Estados Unidos é justamente isso. São as vendas dos brinquedos e de licença para todo tipo de produto. Mochila, pratinho de papelão, comida, roupa. Muita gente no Brasil não entendia por que esses desenhos eram cancelados.
Principalmente vários desenhos que a gente adorava quando era criança e tinham só uma temporada de 3 episódios. E eram sensacionais, todo mundo adorava. Hoje, uma boa parte das pessoas já entende, já sabe porque um desenho que é tão bacana acabou sendo cancelado. E assim, às vezes no ápice. Então tá aí uma explicação. Por conta da diminuição de venda de brinquedo ou de licenciamentos, acaba sendo cancelado. Os desenhos, antigamente, eram extremamente caros para se fazer. Não que atualmente não sejam, mas foi barateado muito o custo. E principalmente, o que acontece? Antes, o artista era um artista. Era uma pessoa que estudava, ela tinha que passar por várias etapas antes de se meter a fazer um desenho e tudo mais. Hoje não, eles pegam fanart do Tumblr, o cara tem um Wacom na casa dele, vira desenhista de uma série, às vezes uma série de sucesso, ganhando uma merreca. Então os desenhos eles eram mais caros, porque a tecnologia para se fazer eram desenhos à mão, e a questão da qualidade dos profissionais, principalmente se a gente pensar em Thundercats, que foi um estúdio japonês que fez os Thundercats, mais barato do que seria um estúdio americano, por conta dólar e ien, porém com uma qualidade infinitamente superior. Os licenciamentos é o que justifica esse investimento. E o desenho é justamente isso, venda de produto, e aí eles decidem, vai renovar, não vai renovar, como é que vai ser? Isso é especialmente verdade no reboot de 2011. Apesar da série ter sido pensada originalmente com 52 episódios, teve só 26. Eram para ser 2 temporadas de 26 episódios e ela foi cancelada depois da primeira. O criador, inclusive, ele estava com esse projeto tentando fazer andar há 10 anos, desde o comecinho dos anos 2000. O criador e o produtor do reboot, ele estava mexendo os seus pauzinhos, tentando conseguir fazer com que a ideia dele saísse do papel. Para ter uma noção, o reboot começou com audiências altíssimas, com milhões de espectadores. As críticas foram boas, tanto a crítica quanto o público adorou. E assim, a série começou muito bem. Aí você pergunta, o que aconteceu? Qual foi o problema? O problema é justamente esse. Os produtos licenciados, os brinquedos. Para o Cartoon Network deixou de ser economicamente viável continuar produzindo um desenho que era caro. É só pegar os traços, é um desenho de mais qualidade. Por quê? Não havia venda de licenciamentos, de brinquedos, esse tipo de coisa, o que causou o cancelamento do reboot dos Thundercats de 2011. Um outro exemplo, mais ou menos dessa época, é que houve o cancelamento de um outro desenho que tinha crítica excelente, os telespectadores adoravam, que é o Young Justice. Também foi cancelado depois da segunda temporada. Agora, anos depois, por conta de fã, fizeram a terceira temporada. Nesse vídeo eu não vou nem entrar na aberração que foi o segundo reboot, essa terceira série dos Thundercats, que é o Thundercats Roar, que inclusive já foi cancelada, mesmo porque eu já dediquei um vídeo exclusivo para essa aberração, esse desenho medíocre chamado Thundercats Roar. Então eu prefiro terminar esse vídeo lembrando dos episódios clássicos, daquela abertura que até arrepia, ou como dizem no interiorzão aí, arrupia, ou mesmo do reboot de 2011, que apesar de eu particularmente ter achado sensacional, eu achava bacana, divertido. Então é isso aí, deixe seu comentário, se você gostou do vídeo dá aquele joinha, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima. Pessoal, existem 3 formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do apoio coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigar a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadow Band já está durando aí 1 ano. E não tem sido muito divertido. Mas de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.